Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo Macedo e eu ajudo motoristas de todo o Brasil a exercerem o seu direito de defesa. No vídeo de hoje, pessoal, vamos falar de uma espécie de colher de chá que a legislação de trânsito traz para alguns condutores que cometem determinados tipos de infrações. Então, depois da vinheta, nós vamos falar mais sobre isso. Vem comigo! Pessoal, existe uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro que é chamada de advertência por escrito. É uma penalidade que, quando o cometimento de uma infração de trânsito for de natureza leve, que atribui 3 pontos, ou média, que atribui 4 pontos, e este infrator não tenha cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses, esteja com o seu prontuário limpo de pontos, ele pode requerer a aplicação desta penalidade. Uma vez que ela seja aplicada, ele não terá de pagar a multa e também não receberá os pontos em seu prontuário da CNH. Vamos ver melhor sobre isso no Código de Trânsito Brasileiro. Acompanhe aqui comigo. Essa previsão, pessoal, consta aqui no artigo 267, que diz o seguinte: deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Pessoal, esta lei que está dizendo aqui logo abaixo, a Lei 14.071 de 2020, ela está vigente desde 12 de abril de 2021 e ela alterou este verbo aqui, ó. Antes era poderá ser imposta a penalidade de advertência, o que era considerado como um ato discricionário da autoridade de trânsito. Como assim um ato discricionário? Ela aplicava a advertência por escrito se assim ela bem entendia, a depender da gravidade da infração, do prontuário do condutor. Mas com esta lei o verbo passou a ser deverá. Portanto, a autoridade de trânsito do órgão que lhe pretende penalizar com a multa não possui mais poder de escolha. Uma vez que você preencha esses requisitos do artigo 267, ela tem que lhe aplicar a advertência por escrito. E atenção, uma primeira informação muito importante: só quem tem competência para aplicar a advertência por escrito é a autoridade de trânsito daquele órgão em que você sofreu a autuação. Como, por exemplo, digamos que você foi autuado pela Polícia Rodoviária Estadual. O órgão de trânsito que possui atribuição para a fiscalização e aplicação de multas neste caso é o DR, Departamento de Estradas de Rodagem. Esta é a nomenclatura mais utilizada normalmente pelo Brasil, mas pode ser outro nome também. Então, a autoridade de trânsito do DR, no caso o superintendente, o diretor, enfim, é ele que possui a atribuição de lhe aplicar a advertência por escrito. Digamos que você fez o seu pedido de advertência por escrito, encaminhou para o órgão de trânsito, você preenche todos os requisitos, está com o seu prontuário da CNH limpo nos últimos 12 meses, não cometeu nenhuma infração de trânsito, a infração é de natureza leve ou média, mas de repente você se depara com a negativa da autoridade de trânsito. Quando você vai verificar o resultado desse pedido de advertência por escrito, está lá como indeferido, não aceito. E aí, existe algo a ser feito? Será que acabou aí o seu processo? Você não teve esse direito, então você tem que deixar como está? E a resposta, pessoal, é não. E por quê? Vamos partir agora para uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito que regulamenta não só este procedimento, mas tudo que envolve a aplicação de multas do Código de Trânsito Brasileiro. Eu estou me referindo à resolução do CONTRAN número 918 de 2022, pessoal. Esta resolução ela consolida todas as normas para aplicação das multas, fala da advertência por escrito, indicação do condutor, defesa prévia, recurso em primeira e segunda instância, e o mais importante para nós aqui desta resolução é o artigo 10, o qual diz o seguinte: em se tratando de infrações de natureza leve ou média, a autoridade de trânsito deverá aplicar a penalidade de advertência por escrito, nos termos do artigo 267 do CTB, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no artigo 280 do CTB e em regulamentação específica. Então, aqui, nos parágrafos, essa resolução vai trazer a forma como deve ser feita, o que a autoridade de trânsito tem que fazer, as providências, onde ela vai lançar e o que é o mais importante aqui desta resolução para nós. É isso aqui, pessoal, ó. Parágrafo 8º. É nula a penalidade de multa aplicada quando o infrator se enquadrar nos requisitos estabelecidos no artigo 267 do CTB. Então, é exatamente o exemplo que eu citei agora há pouco. Se você preenche os requisitos, a autoridade de trânsito não pode lhe negar.
Se ela lhe aplicar a multa ao invés da advertência por escrito, você receba lá na sua casa uma notificação chamada notificação de penalidade, a qual vem ali lhe cobrando a multa e abre um prazo para que você apresente um recurso em primeira instância, neste caso a JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, significa que ela não acatou o seu pedido e ela quer lhe aplicar a multa. Então, no parágrafo 8º do artigo 10 da resolução, diz que não pode, é nula a aplicação desta penalidade. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que recorrer em primeira instância à JARE, dentro deste prazo que está estabelecido na notificação. E atenção, pessoal, este é um erro muito comum a quem tenta contestar esta negativa da autoridade de trânsito. É solicitar à JARE, neste recurso, que ela aplique a advertência por escrito, que a JARE aplique a advertência. E este não é o procedimento ideal. Até porque, pessoal, conforme eu disse para vocês no início, só quem possui a competência, a atribuição de aplicar a advertência por escrito é a autoridade de trânsito daquele órgão que lhe pretende penalizar. Então, tanto a JARE, como, por exemplo, também um recurso em segunda instância ao CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, ou ao colegiado especial, estes órgãos recursais não possuem a competência para aplicar a advertência, é só a autoridade de trânsito. Então, neste recurso, você tem que requerer a anulação do processo administrativo. Você tem que requerer a anulação da multa, porque a autoridade de trânsito descumpriu algo que está previsto em lei. O Código de Trânsito Brasileiro determina que ela faça isso. Agora, atenção, muitos órgãos de trânsito, por questões sistêmicas, alegam não possuir condições de aplicar essa advertência por escrito. Mas eu sou do entendimento, se o órgão de trânsito não tem esta condição, ele tem que verificar junto à Secretaria Nacional de Trânsito, junto ao CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, se for o caso, para resolver estes problemas. O cidadão jamais pode ser prejudicado por algo que a legislação de trânsito lhe garante. Em último caso, se você recorrer desta penalidade de advertência por escrito em todas as instâncias, apresentou todos os seus recursos e ainda assim ela foi mantida, eu lhe recomendo que você denuncie, faça uma manifestação junto ao Ministério Público, pois está ocorrendo um descumprimento da lei. Desta vez, não só por parte da autoridade de trânsito, mas também por parte da JARE, ou, se for o caso, por parte do CETRAN, que não anulou o processo de multa no qual a autoridade de trânsito não aplicou a advertência por escrito. Eu sei que muitos vão falar assim, que talvez não valha a pena fazer tudo isso por conta de uma multa de R$ 88,00, que é o caso da infração leve, ou de R$ 130,00, que é o caso da infração de natureza média. E aí, cabe a cada um analisar o que compensa ou não. Eu, na condição aqui de defensor de condutores, sempre que eu noto uma ilegalidade no ato administrativo, eu vou até o fim, combatendo isso, contestando e tentando resolver, porque não é um pedido de favor, e sim uma obrigação prevista em lei. Então é isso, esse foi o vídeo, eu agradeço a você que me assistiu até aqui, eu peço que, se você gostou desse conteúdo, que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e me segue aí nas redes sociais para que você continue recebendo mais conteúdos como este. Deixa aqui nos comentários, você já passou por isso? Já pediu advertência por escrito e o órgão de trânsito negou? E o que você fez? Você seguiu esse procedimento que eu citei aqui? Compartilha aqui comigo, beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo.